Olá, vamos dar continuidade. Nós estávamos conversando sobre bênção, né? Nós temos orado pedindo muito a Deus bênção sobre vários aspectos da nossa vida, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, e nós estamos conversando sobre bênção, né? Como podemos ser canal de bênção, como podemos receber bênção, ser abençoados por Deus. Já conversamos sobre o significado da palavra bênção, que vem do hebraico, a palavra, sua raiz, né? Que quer dizer baraqué, e que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, saudar. E ela apresenta também um sentido de concessão, tanto de bens materiais como de bens espirituais. Nós vimos também que nós desejamos, como filhos do Senhor, ser canal de bênção também, abençoar outras pessoas, levando a palavra do Evangelho, abençoar ajudando com auxílios, com atividades, ser canal de bênção para aqueles que necessitam. E hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da bênção. Nós vamos falar sobre um texto, um versículo que vai ser a base, né, dessa nossa conversa, dessa nossa meditação, que está em João, no capítulo 16, e o verso 24, e diz assim: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como é grande a nossa alegria quando nós pedimos em oração no nome de Jesus por alguma bênção e nós somos contemplados, não é? Nós ficamos muito felizes porque recebemos bênçãos, seja elas materiais ou espirituais. E nós entendemos que para que nós sejamos bênção para outras pessoas, sejamos esse presente para outras pessoas, nós precisamos ter algumas características. Características como integridade, isto é, nos entregarmos ao Senhor de todo o nosso ser, como está lá em Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é integridade, isso é entrega. Quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, nós nos tornamos bênção para nós mesmos e para outras pessoas. Olha, ser obediente também nos garante sermos abençoados. Obedecer ao Senhor, sermos filhos obedientes, e isso não é fácil. Obedecer não é fácil. Muitas vezes a nossa natureza quer desobedecer, quer ir para outro caminho, quando o Senhor nos diz o caminho é esse. Por isso nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor para que nós sejamos obedientes. Sendo obediente, consequentemente, seremos abençoados. Uma outra característica é ter compromisso com o Senhor. Uma vez que nós o aceitamos de todo o nosso coração e nós declaramos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, então nós temos um compromisso com o Senhor. Nós estamos ali firmados na rocha e necessitamos permanecer no Senhor para que sejamos abençoados. E por fim eu quero falar de perseverança. Não é fácil não, porque muitas vezes as lutas vêm e o nosso desejo é desistir. Para permanecermos abençoados, nós precisamos ser perseverantes no Senhor, né? Então, muito mais do que receber bênçãos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos desejar ser bênção, ser instrumentos na mão do Senhor para abençoar vidas. E aí eu faço a pergunta, mas uma vez conquistada a bênção, é possível perdê-la? Como é que eu posso agir? Como é que eu posso estar atento para não perder as minhas bênçãos, né? A gente poderia então pensar, óbvio, se nós falamos agora que para ser bênção, para ser abençoador, eu preciso ter algumas características que já foram citadas, então há de se pensar que
que não possuindo essas características ou não agindo conforme essas características, então eu perderei as minhas bênçãos, eu não serei abençoado. Então é bom primeiro que a gente lembre que bênção é uma dádiva divina. Somente Deus pode nos conceder. E quando Ele nos concede, será que Deus toma de volta essas bênçãos? Vamos entender um pouquinho alguns tipos de bênçãos que nós encontramos na Bíblia. A primeira que eu quero citar é a bênção da salvação. Isso, a bênção da salvação não pode ser perdida. Se nós recebemos, nós seremos sustentados pelo Espírito Santo e nós vamos manter a nossa fé em Jesus, o que nós chamamos na Bíblia de perseverança dos santos. E essa bênção da salvação, que é uma obra de Deus, e Ele que começou essa boa obra, Ele é fiel, né, para que nos mantenha, né, firmes, né, garantindo a nossa salvação, como está lá, como o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses no capítulo 1, versículo 6, quando diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a bênção maravilhosa, uma dádiva do Senhor, a salvação, e o Senhor começou a boa obra em nossas vidas e Ele é fiel para concluí-la. Nós precisamos perseverar, como nós vimos nas características, perseverança dos santos, perseverar nos mantendo como bênção, né, para que a gente possa fazer jus, né, a essas bênçãos. Nós temos também na Bíblia as bênçãos, aquelas que têm alguma condição, elas são condicionadas, são bênçãos que nós buscamos, que nós almejamos em oração, conforme nós lemos no versículo anterior de João 16. Então, as bênçãos que nós clamamos, pedimos em nome de Jesus. E nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus nos ensinou, inclusive, a fazer esse pedido, pedir as nossas bênçãos. Mas Ele nos orientou: olhe, primeiro peça, né, o reino dos céus, né? Que possa o reino de Deus e a sua justiça. E fique tranquilo, fique calmo, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é o que nós lemos lá em Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então buscai a Deus, essa é uma condição dessa bênção. Buscai ao reino, não se preocupe com as bênçãos, se preocupe em ser bênção nas mãos do Senhor. E fique tranquila, descansa no Senhor, que o demais Ele fará nas nossas vidas. Então, novamente a gente vê a questão da obediência, que nos confere as bênçãos. Não é uma conclusão equivocada a gente entender que a desobediência vai nos afastar, né, das bênçãos. Então, o contrário nos afasta. E a gente tem alguns casos que as irmãs podem, e os irmãos que estão ouvindo, podem lembrar do que a desobediência faz e nos afasta das bênçãos. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando a gente vê uma geração inteira que estava a caminho de Canaã e não entrou na terra prometida por causa de quê? De incredulidade. O próprio Moisés, ele não entrou porque ele desobedeceu a Deus. Ele deveria ter falado à rocha e ele, irado, né, foi e bateu na rocha. Então, como nós podemos ver, Moisés, ele perdeu uma bênção temporal, mas ele não perdeu a bênção eterna de entrar na Jerusalém celestial. Então, a obediência é sempre uma atitude de fé e o resultado são bênçãos maravilhosas. Ao obedecer, o povo de Deus fez o quê? Atravessou o Mar Vermelho sem molhar os pés. A viúva teve seu azeite multiplicado, jovens foram livrados da fornalha ardente, os discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos e assim por diante. Então, vários momentos da Bíblia que nós temos como aprendizado para a nossa vida, de que por obedecer, grandiosas bênçãos
são derramadas sobre vidas. Também nós temos as bênçãos decorrentes da oração, aquelas em que nós clamamos, suplicamos e Deus nos concede. Por exemplo, Ana ficou grávida de Samuel, orou, clamou, orou com todo o seu coração e ela foi agraciada. Elias impediu a chuva sobre a terra por 3 anos e depois ele a liberou por meio de oração, orando, clamando ao Senhor. Isso está lá em Tiago 5, 17 e 18. Paulo ressuscitou um menino. Pedro foi liberto de forma sobrenatural da prisão. Então, vários desses aspectos, se há bênçãos que são liberadas mediante a oração, certamente tem bênçãos que são retidas por falta dela. Às vezes a gente está querendo alguma bênção e não ora, não clama, ou repetindo aquele texto que nós lemos no início, o versículo que está em João 16, 24, a gente faz o pedido, mas não faz em nome de Jesus, porque se orarmos no nome santo, nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o texto 16 a 24, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então nós precisamos orar com todo o nosso coração e entrega e descansar no Senhor, entregar nas mãos dele o nosso pedido, o nosso clamor e crer que segundo a sua soberana vontade, ele é fiel para derramar essas bênçãos sobre as nossas vidas. E nós temos bênção de correção, você sabia? É sim, a correção nem parece bênção no primeiro momento, a gente fica a pensar, nossa, mas ser corrigido, isso é uma bênção também? É uma evidência de bênção de salvação nas nossas vidas. Veja lá em Hebreus 12, dos versículos 5 e 6, que diz, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então esta é uma bênção que também não é perdida. Deus sempre corrigirá os seus filhos. Nós que somos pais, muitas vezes nós sabemos que precisamos corrigir os nossos filhos por amor, para que não se percam. Então aquela correção é uma bênção para a vida dele. Não fosse essa correção, poderia estar se desviando para o caminho do mal. Então a correção também é uma bênção. E certas correções às vezes são duras e dolorosas que nós passamos quando nós somos corrigidos pelo Senhor, quando nós passamos pelas lutas, pelas provações. Por isso nós precisamos dar graças por tudo, porque o Senhor nos corrige, nós estamos passando pela prova, mas o Pai amoroso que nos ama e que não quer que nós nos afastemos dele, nos corrige. E essa correção, às vezes, elas são dolorosas, mas o resultado são bênçãos e bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Então, ao invés de se preocupar com a perda, da salvação, ficar pensando, desfrute dessa bênção da salvação. Desfrute plenamente. Como filhos de Deus, nós já estamos no ambiente das bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, quanto a essas bênçãos temporais, é preciso que a gente lembre que uma maior condição para recebê-las é a obediência. O que nós estamos pedindo ao Senhor em oração, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos nos entregar, de todo o coração, perseverar, temos compromisso com o Senhor, porque aí seremos bênçãos, receberemos bênçãos, seremos canal de bênção para as outras pessoas. É bem simples, não é? É bem simples, embora possa parecer difícil, mas até os caminhos que são difíceis de percorrer, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ajuda. Então, aquelas lutas que nós passamos,
É Ele que nos ajuda a caminhar, a atravessar. É Ele que nos concede força, nos concede ânimo, nos concede estratégias, né, inteligência para saber qual o melhor caminho a percorrer. Que nós possamos ser bênção, ser instrumentos abençoadores nas mãos do Senhor, que nós possamos ser obedientes, porque sendo obedientes, nós poderemos estar gozando dessas bênçãos maravilhosas que o Senhor vai derramar certamente sobre as nossas vidas. Que essa palavra encontre solo fértil no seu coração e que germine e produza frutos abençoadores. Deus te abençoe.